Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RLO-RC, que lerá o capítulo 3º da Carta de São Tiago, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Episódio: dominar a língua e fugir das diatribes e bate-boca. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo, ao trabalho. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens. Os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Maravilhas! E para alcançarmos a cultura da paz, precisamos dominar a nossa língua. Assistiremos a uma mensagem maravilhosa diretamente da parte de Deus, que tem total conexão com o texto que acabamos de ler. O maior poder do teu inimigo te habita. Olha só o que diz o Salmo 37, quando afirma que o maior poder do teu inimigo te habita, está dentro de ti, pode ser evocado em ti a qualquer momento. Ele está nos dizendo 7 coisas que eu quero que você preste atenção nelas. A primeira, olha só, a primeira aparece frequentemente como indignação, que é um sentimento carregado de dignidade. Por isso é uma acusação